Olá, sou Marcelo Andarilho e os objetivos desse vídeo são provar que, ao contrário do que afirmou um certo canal terraplanista, existe sim uma ocultação causada pela curvatura da Terra e que pode ser perfeitamente vista quando se quer ver. E para isso, fui a Niterói, cidade litorânea do estado do Rio de Janeiro, Praia de Charitas, de onde se pode avistar, do outro lado da Baía de Guanabara, o centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Para que se chegue a alguma conclusão, são necessárias imagens feitas de pelo menos dois pontos, para que possamos compará-las. Uma próxima ao nível do mar e outra a uma determinada altitude. E foi o que fiz. Podemos ver nesse print da filmagem as marcas deixadas por mim na areia da praia no limite com a água. As marcas do tripé, do meu pé esquerdo, do meu joelho direito e do meu pé direito. Eu estava abaixado, pois o tripé estava em sua altura mínima, 45 centímetros. O outro ponto foi o mesmo ponto escolhido pelo terraplanista para fazer o seu vídeo. Nesse ponto usei o tripé a uma altura de 1,20 m, sua altura máxima, totalizando 4,20 m, já que o local tinha 3 metros de altura em relação ao nível do mar. Selecionei alvos que fossem facilmente identificados, como a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, localizada a 8,5 km de distância e com uma elevação de 7 metros em relação ao nível do mar. E essa foi a imagem obtida no vídeo, com a câmera a 45 centímetros de altura da água. Pela calculadora de curvatura, se minha posição fosse de 0 metros em relação ao nível do mar e a distância de 8 quilômetros, a ocultação deveria ser de mais de 5 metros. Bem, apenas com a imagem de um dos pontos de observação não é possível concluir se há ou não ocultação. Agora, do ponto mais elevado, 3 metros mais 1,20 m do tripé, totalizando 4,20 m. E essa é a imagem obtida no vídeo. Pela calculadora, se minha posição fosse de 3 metros em relação ao nível do mar e a distância 8 quilômetros, a ocultação deveria ser de apenas 25 centímetros. Agora sim temos imagens de dois pontos de observação diferentes para comparar. E vejam que nessas imagens podemos ver algo que não era possível nas imagens anteriores. A linha vermelha marca algo que até então não era visível. Vamos ver com atenção essas imagens do Google. Veja que a linha de observação passa sobre um pequeno atracadouro. Vejam que existe uma ocultação do que talvez seria o atracadouro na primeira foto. Já na segunda foto, podemos observar uma linha escura no lugar onde deveria estar o atracadouro. Bem, vamos ao segundo alvo, a Ilha Fiscal, que tem uma elevação de 2 metros em relação ao nível do mar e uma distância de pouco menos de 8 quilômetros. E essa é a imagem obtida no vídeo, com a câmera a 45 centímetros da água. Pela calculadora de curvatura, se a minha posição fosse de 0 metro em relação ao nível do mar e a distância apenas de 7 quilômetros, a ocultação seria de mais de 3 metros. Agora, do ponto mais elevado, 3 metros mais 1,20 m, totalizando 4,20 m. E essa é a imagem obtida, bem diferente da outra. Pela calculadora de curvatura, se a minha posição fosse 3 metros em relação ao nível do mar e a distância apenas de 7 quilômetros, a ocultação deveria ser nula. E como diria Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho, bem no meio do caminho, a 4 quilômetros, metade da distância entre Charitas e a Ilha Fiscal. Mas essas pedras foram bem úteis, elas marcam aproximadamente o ponto onde o mar tem a sua maior elevação, do ponto de vista do observador. Nas imagens com ocultação, a água fica no limite das pedras, enquanto que nas imagens sem ocultação, a água está bem além das pedras. Vamos analisar essas imagens da Ilha Fiscal. Nessa foto, podemos ver pessoas e uma van em frente ao palacete. Podemos ter uma boa ideia de escala, já que a van tem 2,05 m, segundo o fabricante. Vamos dizer que tem apenas 2 metros. O teto da van fica bem abaixo das janelas do palacete. Com esse modelo 3D, que achei na internet e o link vai estar na descrição, podemos ver que a base da ilha tem praticamente o mesmo tamanho que o espaço entre o piso e as janelas do palacete. Assim, podemos concluir que realmente houve uma ocultação,
Estou marcando essas fotos para que quem quiser conferir as originais que deixei na descrição, basta clicar sobre a foto com o lado direito do mouse e selecionar no menu Informações de arquivo, e as seguintes informações serão exibidas: nome do arquivo, data, tamanho, dimensões, velocidade, abertura e distância focal, ISO, o nome do dispositivo que foi feito o arquivo, o caminho da pasta, a origem e o local, GPS. E se o computador da pessoa tiver acesso ao Google, ela consegue até abrir um mapa pela foto, com a localização exata do ponto de onde foi feita a fotografia. Anteriormente, quando me referi ao ponto mais elevado do mar, do ponto de vista do observador, é porque não existe um ponto elevado no mar, não nesse caso. O que há é uma curvatura não para cima, e sim para baixo. O observador sempre está no ponto mais elevado de uma superfície nivelada. Informações relevantes do celular. Hora do término da gravação, 14 horas e 24 minutos. Data, 21 de dezembro de 2017. Local, Praia de Charitas, Niterói, Rio de Janeiro. Temperatura, 32 graus. Do termohigrômetro. Umidade relativa do ar, 67%. Temperatura, 31 graus. Dados do www.tabuademarés.com. Condições climáticas. Período nublado a 13%. Ventos de 8 a 11 km por hora. Temperatura mínima 24 graus, máxima 32 graus. Umidade relativa do ar 75%. Ponto de orvalho 22 graus. Visibilidade 15 km. Pressão atmosférica 1013 HPA. Marés. Pré-mar às 5 horas e 15 e às 17 horas e 13. Baixa mar às 12 horas e 18. Sol. Nascente às 6 e 4, poente às 19 e 37. Lua. Nascente às 8 e 44, poente às 22 e 11. Não devemos confundir nível da água com o nível do mar. O nível do mar é uma média das marés, obtidas em um período de mais ou menos 50 anos de medições. O nível local é obtido geralmente com o uso de um aparelho chamado marégrafo. Isso significa que no dia da gravação, a baixa-mar, na verdade, estava a 40 centímetros acima do nível médio do mar. No exato momento da gravação, a 80 centímetros em média. Somados aos 45 centímetros do tripé, chegamos a uma altura de 1,25 m em relação ao nível do mar. Essa é a altura real com que foram feitas as imagens obtidas na beira da praia. Isso significa que no dia da gravação a baixa-mar era de 40 centímetros acima do nível médio do mar, mas na hora da gravação o nível do mar se encontrava a 80 centímetros acima do nível médio. Câmeras usadas: Sony HX400V, Nikon B700 Coldpix. Experimento foi auditado por terraplanistas. Agradecimentos: Clélio, Ana, Lucas e Manu. Agora fiquem com o vídeo. Atenção, a imagem é muito trêmula, pois o vídeo foi feito sem cortes.
Se afasta do que pode ser.